Estamos aqui com um projeto explorando o espiritismo, a minha relação com o mundo, esse mês falando das pessoas na minha vida, né? Falamos da família, dos amigos, dos amores e hoje nós vamos falar das influências. E esse tema de hoje já é a introdução do tema que nós vamos trabalhar no próximo mês. Nós vamos falar das energias e suas consequências. Mas hoje, então, falando de influências, né, a gente considera o que nós já refletimos nas semanas, nos episódios anteriores, né? O objetivo das pessoas na minha vida é me proporcionar um processo de autoconhecimento através das relações que nós temos, né? E tendo esse autoconhecimento é que eu começo a lapidar, né? Meu jeito de ser, a minha conduta, a minha relação com as pessoas, a fim de construir relações saudáveis, construir relações que me favoreçam, que me causem bem-estar, né? E aí eu vou conhecendo as minhas mazelas e buscando recursos para trabalhar. Pois bem, as pessoas têm um papel extremamente importante no nosso desenvolvimento moral, por nos proporcionarem os relacionamentos. Mas aí a gente resgata o entendimento todo que a gente já tem de que cada pessoa, né, é um espírito, é uma inteligência, é uma bagagem construída durante toda uma jornada espiritual, que é um somatório de diversas encarnações. Portanto, você tem a sua bagagem, eu tenho a minha, o outro tem a dele, e é isso que desenvolve a nossa individuação. A gente já falou bastante sobre isso, né? Através da liberdade de escolha que eu tenho, eu vou personalizando a minha vida e vivendo caminhos muito particulares, experiências, emoções, ações, vou construindo a minha história. Nenhum espírito possui a mesma história, portanto, nós temos, então, a nossa individuação, a nossa particularidade de ser, né? Como inteligência que somos. Pois bem, eu sou uma inteligência em desenvolvimento. Eu tenho qualidades, maturidades e virtudes conquistadas de toda a minha trajetória até aqui, e eu tenho minhas dúvidas, meus equívocos, minhas ignorâncias, né? E aí, nas relações com outras inteligências, que são as pessoas, elas me convidam o tempo todo a seguir caminhos que, sob o ponto de vista delas, é o melhor, né? Então, aquele que te chama para ser a companhia, né, está te influenciando. Eu te chamo para um cinema, eu estou, né, te convidando para ir um caminho comigo. Mas por que esse caminho do cinema? Porque é um caminho que me atrai. Mas e a você? Atrai? Então, é muito bacana quando a gente entende o conceito da influência, porque a gente tende a colocar a responsabilidade das nossas escolhas naquele que me influenciou. Eu fui no cinema porque eu fui influenciado pelo outro. Não, você foi no cinema porque você quis. O outro nos influencia, mas a escolha é nossa. Então, à medida que nós vamos compreendendo o que é o livre-arbítrio nos dado a partir da lei de liberdade, né? A gente começa a entender melhor essa relação das influências. A influência é um convite, um chamado para que eu siga um caminho que, sob a ótica de quem me influencia, é um caminho interessante.
Então, nós estamos lidando com uma opinião. E opinião, eu absorvo, somo a minha bagagem, aos meus conhecimentos, aos meus princípios, meus valores, e eu tiro uma conclusão. Ok? Allan Kardec faz uma pergunta aos espíritos, né? E está lá no Livro dos Espíritos, quando os espíritos estão falando sobre a influência dos espíritos sobre nós. Lá, no caso, está tratando dos espíritos desencarnados, né? A influência dos espíritos desencarnados sobre nós que estamos aqui encarnados. E aí, durante a leitura, a espiritualidade, então, vai nos ensinando que nós somos influenciados o tempo inteiro por espíritos encarnados e desencarnados, certo? Somos todos inteligência. Pois bem, mas aí Allan Kardec questiona por que Deus deixa que soframos essas influências. E aí a espiritualidade explica que é porque o mérito da minha escolha está justamente em eu fazer a escolha porque eu quero, porque eu acho certo. Se eu começo a fazer a escolha porque quem me influenciou foi Jesus, eu não tenho o mérito da escolha. Entende? Eu estou seguindo uma outra inteligência, eu não estou aplicando a minha inteligência. Então, as influências são convites para a minha inteligência. A influência me chama para pôr o meu conhecimento em ação. Vem alguém e me influencia. Bárbara, vai para a direita. E a partir dos argumentos que essa pessoa aplica, há uma mistura somada aos meus conhecimentos e eu tiro uma conclusão e falo, realmente, vou pela direita, né? Ou, não concordo, não vou pela direita. Então, a minha escolha, a minha ação é resultado da minha liberdade, portanto, a responsabilidade dessa escolha é minha. Ah, mas o outro não tem responsabilidade por me influenciar? Tem. Tem. Por que que ele tem uma responsabilidade? Porque a lei é de amor, né? Então, nós estamos o tempo todo sendo convidados a agir no mundo construindo o amor, beneficiando, né? A prática, a vivência, a presença do amor. Toda ação que eu faço que vai contra a lei de amor, eu me responsabilizo pelas consequências. Então, se eu te influencio ao mal, a fazer algo que vai ferir a lei de amor, sim, eu sou responsável por essa ação minha. Mas uma coisa é a minha responsabilidade, que Deus vai impor a reparação, ok? Esse é o meu caminho. Agora, o meu caminho, a minha responsabilidade, não anula a sua responsabilidade na escolha que você fez. Entende? Uma coisa é sermos obrigados a fazer. É não termos opção de escolha. Não é disso que eu estou falando, tá? Estou falando de influências, ok? Que é justamente quando as pessoas trazem seus argumentos dizendo, olha, vem para cá, vai para lá, eu acho que você tem que agir assim, eu acho que isso é o certo, e aí você tira a sua conclusão. Ah, Bárbara, mas tem momentos que a gente está mais vulnerável, né? Psicologicamente, emocionalmente, né? Então, eu acabo sendo mais influenciável. Sim. A sua vulnerabilidade, na verdade, expõe mais as suas tendências comportamentais ainda não maturadas.
né? Então vamos fazer uma pausa aqui, abrir um parênteses. Nós somos espíritos imperfeitos. O que significa ser um espírito imperfeito? Eu não sou mais primitivo. Eu tenho inteligência já desenvolvida e experienciada, exercitada. Então eu tenho qualidades conquistadas, tenho virtudes, tenho habilidades, ok? Agora, sou imperfeito, ou seja, eu não tenho a plenitude de tudo isso. Eu ainda não desenvolvi toda a minha capacidade de amar, portanto, não sou perfeito. Então, o fato de eu ser imperfeita já diz que eu não tenho só tendências a atitudes em cumprimento à lei de amor. Eu também tenho mais tendências. Eu também tenho tendência de ter comportamentos que vão causar prejuízos, porque eu tenho ignorância, eu tenho vícios comportamentais, maus costumes, crenças equivocadas que eu estou trazendo da minha história, certo? As relações provocam em mim justamente a utilização da minha inteligência. Então, Deus permite que as pessoas participem da minha vida, porque essa relação provoca em mim o exercício da reflexão, da tomada de decisão, das conclusões. Portanto, eu vou aprendendo, eu vou crescendo a partir daí, certo? Então, tudo que eu, sob influência, escolho fazer está de acordo com o meu conteúdo, com a minha bagagem. Quando Deus permite que, quando você esteja vulnerável, você seja influenciado, é justamente para que você teste a sua própria conduta. Porque no exercício do desenvolvimento, eu vou exercitando uma nova conduta a partir da inteligência desenvolvida, né? E aí, isso aqui é legal, então eu vou exercitando, e aí daqui a pouco eu estou sempre fazendo a escolha adequada. Mas não significa que eu realmente enraizei esse discernimento, essa compreensão. Então, Deus permite que eu vá a um estado de vulnerabilidade, justamente como um pai mostrando, olha, meu filho, você ainda não está tão resolvido assim. Eu vou te colocar num lugar de bastante vulnerabilidade. E aí vão vir pessoas provocando essa conduta antiga. Vamos ver se você vai conseguir ali vencer essa má tendência, esse mau costume que ficou lá atrás. Então, numa situação mais favorável, você já adquiriu essa nova conduta, mas aí quando você está vulnerável, vem o outro te influencia, né? E aí você acaba cedendo a um caminho prejudicial, né? No exercício que a gente está fazendo aqui. Então, por mais que sim, você tenha sido provocado por uma influência, você cedeu porque você concordou. Ainda existe esse equívoco em você, entende? Por isso que Deus permite que as pessoas nos influenciem. É justamente para exercitar a aplicação da nossa inteligência. Portanto, toda influência vem te chamar ao raciocínio. Toda opinião está dizendo para você assim, pense sobre. Você tem que pegar a opinião do outro, somar a sua bagagem e tirar a sua própria conclusão. E o outro me influenciou aí para a direita. Pensei e decidi ir para a direita. E fui. E me dei mal. Tive prejuízos, concluí que eu fiz errado, cometi erros, causei desequilíbrios. Ótimo. Aprendeu. Agora, com esse aprendizado, você vai mexer na sua bagagem, refazer alguns conceitos, ajustar algumas coisas
lá na frente, fica tranquilo, que você vai ter oportunidade tanto de reparar, quanto de tentar fazer diferente. Por isso a vida vira e mexe nos coloca em situações muito parecidas, muito semelhantes. Cenários mudam, pessoas mudam, mas a gente se vê sendo provocado pela vida ou pelas pessoas da mesma maneira como aconteceu antes, né? É o pai educando, né? Falando, vamos lá, filho, vamos tentar de novo? Vamos tentar mais uma vez? E a gente sendo provocado o tempo todo para usar a inteligência que somos. Então, falando de influências, para concluir, são conteúdos. A influência é um conteúdo externo que se acrescenta aos meus conteúdos, para que eu, trabalhando isso, chegue a uma conclusão e faça a minha escolha. Tá certo? Então, vamos parar de colocar responsabilidade no outro, né? E, logicamente, vamos vigiar. Porque quando a gente percebe que tem pessoas que estão sempre nos influenciando a seguir os caminhos que nós não queremos, precisamos aprender a lidar com essas pessoas, tá certo? Para que a gente não sofra uma invasão, né, das nossas vontades no que se refere a todo o tempo, né, as pessoas ficarem querendo que eu viva uma vida que não é minha, que eu faça o que eu não sou, ao invés de elas respeitarem as minhas escolhas, né? Então, vigiemos essas relações para que a gente não favoreça ser vencido pelo cansaço, no sentido de ficar ali nos vulnerabilizando, porque estamos patrocinando as más influências na nossa vida, tá certo? Esse pedacinho que eu falei aqui agora, a gente vai explorar bastante no próximo mês, em que vamos falar das energias e das consequências. Não tem como falar das energias sem falar do mundo, do outro e das relações. Até semana que vem.